sofrendo a cruel amargura da derrota. Assim mesmo murmurou: és forte e poderoso, anjo do abismo, mas não te temo. Liberto, subirei para lutar. Punhos fechados, fez um gesto de desafio para o alto. Orcus concentrou-se, porém, cheio de humildade no silêncio da oração. 16. Pelas trevas mais densas, a escuridão voltou a dominar o abismo. Embuçados nas trevas, prosseguimos nossa jornada no seio da terra. O silêncio sucedera ao tumulto. Súbito, um ser estranho e terrível se atravessou em nosso caminho. Possuía asas longas e corpo de lagarto. Enorme e repelente. Olhei-o assombrado. Era um verdadeiro dragão com a forma tradicional que a mente humana representa na Terra. Uma língua fina e vibrátil saía-lhe da boca e 2 olhos chamejantes lançavam chispas. Seria um ser inteligente ou era de fato um simples animal sem consciência? Eu estava enganado. Encarou-nos de frente e obstruindo-nos a passagem exclamou numa linguagem mental semelhante à que fora usada pelo rei acorrentado: o que quereis em nossos domínios? Não temeis, criaturas infelizes? Orcus olhou e disse: afasta-te, irmão, nós somos filhos do Cordeiro e buscamos as profundidades para aprender e progredir. O animal afastou-se aterrado e, após, lançando um grito bestial, atirou-se nas profundezas. Um arrepio percorreu minha alma. Contemplei os penhascos e senti-me imensamente só. Orcus compreendeu minha indecisão e a luta íntima porque me falou: é realmente esse, um espírito terrível que exibe a forma tradicional do dragão conhecido pelos homens. Aqui, encontraremos a cada passo espíritos envergando formas animalescas que vivem no abismo. Aqueles que fogem à luz do sol encontram ainda assim em Deus a misericórdia e o amparo. Descem aos abismos de sombra metamorfoseando-se na decadência ou na degenerescência da forma. Embora o espírito não retrograde, a forma, contudo, degrada-se quando a mente estaciona no mal ou no pecado. Poderá o perispírito até desintegrar e a mente, quem sabe, também poderá atingir os limites da desintegração. A nossos pés comecei a perceber olhos estranhos que pareciam fincados na terra e feições patibulares refletiam-se no solo. De repente, senti que por toda parte uma legião de seres diabólicos acompanhava nossos passos e o meu coração encheu-se de temor. Valeria a pena descer mais. Orcus, paternalmente, beijou minha fronte e afagou-me carinhosamente. Nada tema. O Senhor está conosco. As trevas não prevalecerão contra a luz e o mal não vencerá o bem jamais. Esses seres que habitam abismos são de fato criaturas que desceram em si mesmos até o fundo dos abismos mais insondáveis. Perderam o controle da mente consciente e caminham na descida vertiginosa. Passarão numa espécie de retrospecto pela fieira da animalidade através da qual um dia ascenderão a estágios superiores da consciência. Cairão, contudo, provavelmente, não se perderão. Nos mais recuados infernos penetra a bondade de Deus, nosso Pai, para salvar os que estão perdidos. Compreendi o quanto estava enganada a Igreja Católica que, embora identificando o verdadeiro inferno, errara, considerando eternas as penas e sofrimentos porque haveriam de passar os seres que se condenaram a si mesmos. Jesus também um dia descerá aos abismos, após a morte na cruz, mas ali fora gloriosamente numa demonstração de suprema humildade. Abracei-me a Orcus. Lá em cima numa distância que se me afigurava sem limites, ficara o mundo. Como era bela a superfície e como era suave a vida humana. Estaria ainda lá em cima e meu pobre corpo físico eu também agora era apenas uma sombra espiritual nos caminhos tenebrosos das quedas humanas ou espirituais? Súbito, defrontamos extensa muralha sobre a qual uma espécie de era gigantesca debruçava-se recordando vegetações seculares existentes na superfície da terra. Folhas grossas e enormes parecendo orelhas de elefantes. Silêncio sepulcral pairava sobre ela. O que haveria do lado de lá?
Notamos que estreita porta dava passagem na muralha. Uma capim muito verde estendia-se a nossos pés. Penetramos pela porta adentro. Árvores esparsas punham no ambiente uma estranha nostalgia. Havia grama e árvores semelhantes às da terra, embora árvores esquisitas de cor avermelhada enroscassem-se umas nas outras como se fossem criaturas abraçadas no supremo delírio. Habitação rústica, de pedra vulcânica, por onde vegetação luxuriante se agarrava, erguia suas paredes singelas. Batemos. Abriu-se uma porta. E um anjo de porte majestoso e fisionomia impressionantemente bela estendeu-nos a mão. Era um jovem de augusta beleza. Túnica simples e diáfane e pele lireal. Seu rosto também não demonstrava sexo. Parecia um jovem de idade eterna e parecia ao mesmo tempo um ser do sexo feminino. Eu sou Atafon Traço, falou-nos ele com voz profundamente doce. E controlou os caminhos do abismo mais profundo. Entramos. Lá dentro, um verdadeiro lar nos esperava. Fiquei encantado. Jamais poderia supor que onde Deus em sua misericórdia colocara os espíritos do mal, colocara por sua vez para ampará-los, anjos do paraíso. 17. Atafon. Contemplei as linhas perfeitas de Atafon. Era como se eu visse uma figura irreal que tornara o ambiente já tão fantástico mais irreal ainda. Perfeição absoluta para os meus olhos de espírito mortal. Olhou-me carinhosamente e perguntou a Orcus, o nosso amigo, pelo que vejo, ainda desfruta das alegrias da reencarnação na Terra, não é certo? Sim. Respondeu Orcus. Permitiu o Senhor que descesse comigo ao fundo dos abismos. Tem compromissos milenares com a esfera física e com os abismos. Atafon pareceu compreender porque sorriu satisfeito e acrescentou, terei prazer em facultar a descida sob proteção aos grandes abismos. Até certo ponto, eu mesmo os acompanharei. Contudo, de longe os guardas abismais vigiarão. Creio que o último mortal que esteve em nossos domínios, tendo entrado pela região de leste foi Dante. Ninguém mais veio. Senti terrível choque ao ouvir essas palavras. Parecia-me imensa responsabilidade que caía sobre os meus ombros. De fato, completou Orcus, mas a mensagem de Dante foi deturpada pelos padres, seus irmãos, que desejavam adaptar o abismo às suas necessidades mais imediatas. Pretendemos reavivar de maneira gradativa os conhecimentos terrestres sobre as zonas do abismo. Um vento frio começou a soprar lá fora e uma onda imensa de queixumes perpassava neles. Embora as paredes do lar de Atafon abafassem os sons, ainda assim, ouvíamos. São os lamentos das almas desesperadas, disse ele, que através da acústica dos penhascos vem até nós. Esse vento frio é o Teon. Sopra às mesmas horas todos os dias e dessa forma podem os infelizes que habitam estas zonas ter uma ideia de tempo, como se fosse um relógio. Retornando sempre após o mesmo espaço de tempo, estabeleceu certa medida para os espíritos que aqui habitam de modo a que se consolem. A incapacidade para medir o tempo é uma das provas mais dolorosas destes abismos. A sensação de eternidade na dor produz em cada ser uma profunda angústia que desperta neles uma revolta contra Deus. A força da lei faz com que retornem pouco a pouco à superfície. Não há injustiça de Deus nem a perda de compreensão do tempo é um castigo. Os seres que não acionaram a mente no sentido da meditação e do trabalho cristãos verdadeiros ou espirituais tendem a estacionar no tempo e a cair no espaço. Se prosseguirem nesse caminho da inconsciência atingirão um dia a desintegração do próprio organismo perispiritual. Eu já recebera algumas noções esparsas da segunda morte, por isso não me surpreendi, mas fiquei temeroso. Atafon bateu-me no ombro com familiaridade e perguntou, onde está Orcindo? Diante dessa pergunta, então, me surpreendi extraordinariamente. Não me lembrava mais de Orcindo. Viera conosco ou não? Coisa estranha. Onde o deixáramos? Um calafrio percorreu meu organismo.
estaria eu já sob a influência do abismo e estaria perdendo também a noção de tempo. Não saberia mais dizer quando deixar a superfície. Pareciam-me séculos aquelas horas passadas no abismo. Seriam horas. Orcus percebeu minha luta íntima porque disse, não procure medir o tempo aqui. Para o espírito 1 minuto pode representar uma eternidade. Abracei-me a ele agradecido e 2 grossas lágrimas rolaram-me dos olhos como se eu repousasse nos braços de meu pai. Atafon contemplou-nos carinhosamente e animou, nada temam. Descerei com vocês até as regiões próximas do centro. Gabriel protege-nos de mais alto. Contudo, busquem orar sempre porque estamos em plenos domínios do dragão. 18. Os homens. Com Atafon, a situação era diferente e a descida tornou-se mais fácil, apesar do adiantamento inegável de Orcus. As sombras iluminavam-se a passagem do anjo e a luz que se irradiava de seu organismo era um verdadeiro arco-íris multicolorido. Um silêncio profundo sucedia-se à proporção que avançávamos. Súbito, comecei a ouvir em mim mesmo a voz do silêncio. Parecia-me que o silêncio era feito de sons. Aquilo surpreendeu-me mais que tudo. Atafon sorriu. Está ouvindo o silêncio, meu caro? Se os homens compreendessem as surpresas do silêncio não seriam tão barulhentos. O que é isso que escuto? Perguntei-lhe. Nada, meu filho. Na quietude destas profundidades, cessado o barulho exterior, você passa a ouvir-se a si mesmo. O que você está ouvindo é a vibração de seu próprio organismo perispiritual. É você que vibra intensamente em você mesmo. São os sons da sua alma. Fiquei pensativo. Aquilo era realmente estranho, mas era verdade. Dentro de mim um som agudo vibrava intensamente. Orcus calara-se. A descida conquanto mais fácil, ainda assim oferecia perigos. Havia caminhos gelatinosos e escorregadios. De repente, divisamos na distância figuras enormes semelhantes a navios encalhados no fundo do mar. Assustei-me. Atafon acalmou-nos com carinho. Não se assustem. O que pensa você que é aquilo? Respondi-lhe, monstros estacionados no tempo e no espaço. Atafon sorriu e Orcus deu uma risada alegre que retumbou em todo o abismo. Quando vim aqui pela primeira vez pensei a mesma coisa. Não são monstros, meu amigo. Aquilo é uma cidade subterrânea. Uma cidade? A voz sufocara-se-me na garganta. Quer dizer que são prédios? Sim. São prédios. Enormes construções de origem espiritual inferior. Envoltas pelas névoas úmidas das profundidades, as torres dos prédios escuras, pontiagudas, elevavam-se no meio da neblina. Em torno, porém, um silêncio de morte. E lá habitam seres. Sim. Semelhantes aos homens, todavia, em péssimas condições espirituais. Prepare-se para ver o pior. Um arrepio percorreu meu organismo. Teria eu forças para suportar essas visões do abismo? Atafon compreendeu minha luta interior. De seu organismo, na altura do coração, uma luz azul de maravilhosa pureza florou como uma rosa e em breves instantes comecei a receber-lhe os raios em pleno coração e na região do cérebro. Notei que Orcus por sua vez recebia os efeitos da luz. Uma calma divina penetrou minha alma e a mente pacificou-se como por encanto. Agora percebíamos melhor as construções em estilo medieval em parte. O resto assemelhava-se de alguma forma aos palácios dos doges. Havia, contudo, agrupamentos de habitações parecidas com as nossas favelas mais sujas. Enfim, uma mistura de estilos e combinações de arquitetura. Dir-se-ia que é loucura de algum diabólico arquiteto resolver estabelecer ali a confusão de toda a arte do mundo. Atafon explicou, ali residem espíritos de todas as qualidades e tipos. Artistas, poetas, escritores, pintores, engenheiros, homens comuns, se poderia ainda hoje classificá-los de conformidade com suas atividades da época em que estiveram na superfície da Terra. Há neles, porém,
Um sinal de identidade que lhes é comum e que os reúne no mesmo lugar. A indiferença à lei de Deus e a permanência no mal. Isso é que os reúne. E estão aí. Gaguejei. Estão. Vocês os verão. Senti de novo aquele calafrio que me acompanhava desde a superfície. Como seriam? Pensei. Orcus apertou minha mão com carinho. O influxo da luz me reajustou. Estávamos agora atravessando os pórticos da cidade. Havia um portão enorme em arco e julguei por um momento ver ali a inscrição que antes descrevera com toda a perfeição. Deixai aqui toda esperança, ó vós que entrais. Mas não era. O que estava escrito era coisa diferente. Dizia apenas, não amamos Deus. Nosso mestre é o dragão. Atafon sorriu com indulgência. Esses seres querem demonstrar o seu desprezo a Deus, com essa inscrição. Deus, todavia, há de amá-los sempre até que um dia retorne ao domínio da lei. O que os homens e os espíritos pensam de Deus nada representa para ele, que é Pai amigo e justo e os aguardará de braços abertos até o final dos séculos. Aí habitam os espíritos maus que ainda pensam que são homens. Aquela expressão de Atafon abalou-me profundamente o ser. Porque não são mais espíritos de homens e alguém pode deixar de ser. Atafon contemplou-me com profundo amor no olhar. O embrutecimento da criatura espiritual pode levá-la a perder as características de homens, que é uma conquista superior do espírito que soube. A animalidade é característica do espírito que desce, que estaciona ou que está em evolução. O ensinamento calara-me de maneira irrespondível na mente e trouxera-me profunda meditação. Agarrei com mais força a mão de Orcus que caminhava junto comigo, amparando-me. Havíamos chegado à cidade e o calçamento das ruas lembrou-me uma das ruas das velhas cidades coloniais do Império Português. 19. A cidade do mal. As pedras eram escuras, as paredes das casas úmidas de uma umidade indefinível. A água escorria sem cessar e sem que se soubesse de onde vinha. Portas carcomidas, um hálito de morte e terror penetrava todas as coisas. Batemos na primeira casa. A porta entreaberta deixou ver uma criatura horripilante, que nos fitava desesperada. Cabelos desgrenhados e olhos esgazeados. A face descarnada dava-nos a ideia de alguém dominado pela lepra. Era uma mulher. Desfigurada, só longínquamente nos lembraria um ser humano. Começamos a perceber porque Atafon nos dissera que eram espíritos maus que ainda pensam que são homens. A mulher não nos disse nada. Sabíamos, no entanto, que havia nela um desespero sem nome. A luz de Atafon, provavelmente, deixara a distância e garantia-nos a visita. Retiramo-nos silenciosos. Viu? Não lhe disse que se preparasse para o pior? Eu devia estar terrivelmente pálido porque me sentia tremer intensamente. Orcus abraçou-me com afeição e dele uma corrente eletromagnética desprendeu-se alcançando-me todo o espírito. Prosseguimos os três na ruela escura e fétida. Se a humanidade soubesse o que existe aqui embaixo, exclamei com um profundo suspiro. A humanidade já foi informada do que existe, esclareceu Orcus. O que ela acredita, porém, é que isso constitui um inferno eterno. Não há eternidade no mal. A lei de Deus não fez o inferno eterno. O que existe são zonas infernais onde as consciências culpadas se reúnem atraídas por imposição inexorável da lei de afinidade. O espírito, sob o impulso da lei de evolução, aperfeiçoa-se, adquire leveza e sob. Da mesma forma, se estaciona no mal, embrutece-se, torna-se pesado e desce. Essa é uma lei ainda desconhecida dos homens, mas que funciona rigorosamente nos planos espirituais e tanto atinge o espírito encarnado quanto o desencarnado. É o que poderíamos chamar peso específico do perispírito. O responsável, no entanto, por isso é a mente.
Quando a mente abriga pensamentos de baixa vibração, determinam eles o nascimento de sentimentos inferiores de natureza materializante que agem diretamente sobre os fios que constituem a rede vibratória do perispírito, produzindo correntes mais lentas, o que o tornará mais pesado e mais grosseiro. O fenômeno contrário, isto é, quando a mente abriga pensamentos de ordem superior ou de alta vibração, nascem os sentimentos de projeção superior que produzem correntes vibratórias mais velozes, trazendo como consequência direta maior leveza do perispírito. Como um balão, o espírito busca então as alturas espirituais onde desce às profundezas do abismo. Orcus calou-se. Uma interrogação pairava, contudo, no meu espírito. E depois? Depois, continuou Orcus, a lei da maternidade terrestre determina que o espírito que desceu às profundidades estacione nas trevas, enquanto que a terra em seu seio amoroso e amigo, como um enorme útero, lhe dê novamente o impulso da vida que não cessa. E o espírito caído recomeça a marcha de ascensão para alcançar um dia a luz da superfície. As palavras de Orcus repercutiam ainda no meu ser como estranha sinfonia de ensinamentos profundos. Minha mente lutava desesperada para compreender tudo aquilo que me parecia um sonho fantástico e mau. Na sombra, percebíamos que à medida que avançávamos, seres esquisitos se escondiam nos ângulos mais escuros dos caminhos. Evidentemente, a cidade inteira era habitada. A Tafon conduziu-nos por estreitos e terríveis caminhos. Uma abertura em rocha viva deu-nos passagem para extenso corredor mais úmido ainda. Aonde iríamos nós? Orcus manteve-se silencioso e a Tafon, ganhando um pouco nossa frente, deixou que, de súbito, suave luz de luar se lhe irradiasse do ser. Branda e pura, a luminosidade derramava-se-lhe dos tecidos como tênue claridade através de lâmpada fluorescente. O caminho iluminou-se francamente, mas de modo a permitir-nos a marcha em perfeita segurança. Orcus cochichou-me paternalmente. A Tafon está usando apenas um pouco mais de sua vibração com o objetivo único de facilitar nossa caminhada. Os seres inferiores, todavia, que habitam as trevas já sabem que estamos por aqui. Se a Tafon usasse mais luz, causaria enorme perturbação nestes domínios, porque essas criaturas sentem-se queimar a incidência da luz. De resto, você já viu isso. Compreendi o que Orcus me dizia. Realmente, era um fato impressionante aquele. Os espíritos que vivem nas trevas e têm a treva em si mesmos não suportam a luz. Ofuscam-se e sofrem ao mesmo tempo queimaduras dolorosas. Por isso, imenso cuidado mantém as entidades mais elevadas a fim de não surpreendê-los com o seu poder. Assim como Deus, oculto no infinito, não exibe escandalosamente a sua força e o seu poder, também os espíritos superiores envolvem em humildade o seu conhecimento e as suas conquistas. Ninguém pode ou tem o direito de estabelecer a desordem na casa do Pai. Jesus ensinou-nos a humildade de tal forma que o homem ainda não descobriu que nos mais longínquos recantos do universo a humildade é a lei. Lei de vida e evolução, progresso e ascensão espiritual. Sem ela nada se conquista nas esferas da vida imortal. Continuamos penetrando através da rocha com a Tafon à frente. De repente, enorme salão, tudo de rocha avermelhada como imensa fogueira, se descortinou aos nossos olhos. Uma figura estranha de anão com um só olho na testa, segurando nas mãos poderosas enorme molho de chaves de mais de 2 palmos de tamanho cada uma, veio até nós. Aterrorizei-me e senti um apavorante impulso para fugir, mas a Tafon conteve-me com um gesto. A criatura aproximou-se-lhe humildemente. Que quereis, anjo do abismo? Aqui estou para servir-vos. O anão vestia roupa de tecido semelhante ao couro. A cabeça grande de macrocéfalo balançava-lhe nos ombros como um globo oscilante e os braços excessivamente longos contrastavam-lhe com o corpo curto. As pernas grossas, no entanto, suportavam-lhe a esquisita estrutura. Venho em visita de inspeção, disse a Tafon, e trago amigos. Não pude conter um grito de terror.
Pelos cantos da gruta úmida, frouxamente iluminada por uma lanterna esverdeada, seres patibulares jaziam acorrentados. O anão mantinha as chaves daquelas correntes. Orcus abafou meus soluços abraçando-me com paternal amor. As lágrimas insopitáveis saltavam-me dos olhos incontrolados. Era insuportável aquela visão. Meus sentimentos ainda eram submetidos a uma disciplina que é capaz de nos dar a compaixão sem o desvairamento. Traiam-me a condição inferior. O anão contemplou-me por um minuto como se estivesse em dúvida, mas a presença de Orcus e Atafon salvaram-me. Enquanto Atafon se adiantava para os seres horripilantes que estavam na sombra, Orcus murmurou: se porventura você pudesse ter chegado aqui sozinho, as suas lágrimas que na superfície são prova de sublimidade e amor, aqui seriam motivo para que você também fosse acorrentado junto com aquelas criaturas ali. Acompanhei com os olhos o gesto de Orcus expresso em sua mão estendida, e recebi em todo o meu organismo um arrepio medonho de pavor. Compreendi que naquelas regiões só duas condições credenciavam o espírito: ou imensa elevação espiritual ou prodigioso atraso próximo da inconsciência. Os espíritos de sublime posição eram respeitados e os espíritos maus que governavam as trevas podiam se mover. O resto era impiedosamente escravizado. Uma lágrima nos olhos era um sinal de perigo. Poderíamos ser arrastados a sofrimentos inauditos. A serena superioridade dos que sabiam amar sem se perder mantinha os verdugos à distância. A fraqueza dos simplesmente bem-intencionados não os amedrontava. Quão difícil me era aproximar daquelas criaturas acorrentadas. Um cheiro nauseabundo tresandava-lhes do organismo. Os membros pareciam putrefatos e os olhos injetados perdidos na face semelhavam duas pálidas e pequeninas luas. Chamei a atenção de Orcus para o fato de possuírem dois olhos. Orcus esclareceu: estes são espíritos que desceram recentemente às profundezas deste abismo. Todavia, repare bem que trazem os olhos vidrados ou opacos. Não possuem visão. Gastaram os olhos na terra naquilo que os homens poderiam denominar de hipnotismo sensual. O desejo e a sensualidade exercida pelas vistas na ânsia do desejo da mulher do próximo ou a aplicação do magnetismo visual para conquista e amor de baixo padrão desgastam as fibras do perispírito e seguem a criatura por muitos milênios. São cegos de amor e paixão. Quedei-me pensativo e silencioso. Nunca havia suposto lá na superfície que os olhos que ardem na paixão desenfreada dos sentidos estavam condenados à destruição. O amor cheio de maldade destrói o próprio veículo pelo qual se transmite. Orcus demonstrou com um olhar compreender minhas profundas reflexões e aduziu ao meu pensamento. O que você está pensando, meu filho, corresponde à mais exata realidade. Todavia é bom esclarecer que o olhar carinhoso e amigo, verdadeiramente sincero, aplicado no amor verdadeiro que obedece ao cumprimento da lei, constrói pupilas luminosas para a imortalidade. É a mesma lei que estabelece as probabilidades de subida e descida que estudamos anteriormente. O amor é mal e as coisas da matéria materializa. O amor é o bem e as coisas do espírito, espiritualiza. Tudo em toda parte toca-se de luz e sombra. A mesma energia depende apenas de direção. É por isso que o Evangelho é bússola. A observação judiciosa de Orcus calou-me fundo. Atafon dirigia-se mais para o interior e notei que se aproximava daquelas criaturas descarnadas, expressão que usamos a fim de dar uma ideia da condição delas. Verificamos que os seus perispíritos, conquanto organismos de natureza eletromagnético e infinitamente distanciados daquilo que chamamos carne, apresentavam-se dilacerados exibindo membros onde faltavam pedaços enormes. A maioria exibia órbitas vazias. E dizemos a maioria porque ali se alinhavam em verdadeira multidão de alguns milhares. O salão como imenso platô lembrava a prodigiosa laje sobre a qual as criaturas inconscientes ou semiconscientes permaneciam abandonadas em um estado que se não era a morte também não era a vida. Uma mulher cujos membros dilacerados e enfraquecidos lembravam árvore seca, desgalhada,
batida pela fúria da tempestade, falou-nos ininteligivelmente. Paramos tentando ouvi-la. Sabe quem é essa? Interrogou Orcus. Olhei a mulher como quem contempla uma ruína inimaginável e não pude me recordar daquelas feições monstruosas. Quem seria? A mulher de César. Meu olhar ansioso buscou Orcus. Quis saber mais. Ele compreendeu, mas não me disse nada. Vi que não lhe convinha me revelar mais. Uma estranha força, contudo, desde aquela hora me atraiu para aquela mulher. Teria sido aquele César? Qual deles? Tomei-me de compaixão. Orcus, porém, alertou-me. Por mais que tenhamos amado alguém, algumas vezes a criatura se lança em precipícios tão profundos que nada podemos fazer em seu favor. Só a lei de Deus, inexorável, dura, mas misericordiosa, salva os que estão aparentemente perdidos. Cada um se salva por si mesmo ao influxo da misericórdia do Pai. Descer e subir são forças da vida. Caminhei olhando para trás. Orcus arrastava-me pela mão. Entre os molambos e o horror daquela forma caída no mal eu senti um coração que não me amara, mas a quem eu sempre amei. Você não foi César, acrescentou Orcus, mas apenas alguém que amou. Ela que sempre sonhou com o esplendor das cortes e dos reinados, renunciando ao verdadeiro amor foi caindo, de queda em queda até o ponto que você viu. Naqueles olhos vidrados e na sua inconsciência ainda sonha com as multidões e com os palácios dos Césares. Está coberta de ouro e púrpura. Para nós, no entanto, só exibe podridão e lama. Contudo, um dia, retornará ao paraíso. O reino de Deus, meu filho, é feito de simplicidade e amor. Os tesouros desse reino são apenas a afeição verdadeira e o amor imortal. Orcus cessou de falar. Atafon, que se distanciara, fez um aceno com a mão. Apressamo-nos. Um grupo de homens amontoados uns sobre os outros como uma pilha de capim ou palha aguardava-nos para estudo. Pareciam esqueletos de formas patibulares. Embora não exibissem revestimento na alçada lisa, gemiam como se possuíssem garganta e língua. Estranhos gemidos saiam do monturo. Contemplamos o espetáculo inaudito. Em meio à alçada, vozes murmuravam palavras de paixão e dor. Que criaturas são essas? Perguntei profundamente surpreendido. São os espíritos daqueles que acreditaram firmemente que após a morte nada restaria deles e seriam apenas esqueletos abandonados. Tão grande foi a mentalização nesse sentido que adquiriram a forma que você vê. A resposta de Orcus de certa maneira deixou-me aterrorizado. Jamais imaginara tão grande a força do pensamento. Sentem-se eles realmente como se fossem esqueletos. O perispírito moldou-se à nova forma e provavelmente se andassem pelo mundo seriam vistos por alguns como assombrações em formas esqueléticas. Muitos têm saído assim na superfície. Um calafrio percorreu minha coluna. Estava diante de fatos novos para mim. Nunca Dante me surgiu tão respeitável na consciência. Compreendi o verdadeiro sentido de sua história e fiquei imaginando quão enorme foi o seu sofrimento por não ser compreendido na superfície da terra. Acreditaram no mundo que ele houvesse sido somente um artista. É certo que ninguém supôs que o assunto de seus poemas fosse verdadeiro, real. Provavelmente, eu encontraria resistência maior ou semelhante na crosta. Valeria a pena. Quem serve por amor ao serviço e tem a Deus por Pai e Jesus por irmão, não pode deter-se para informar-se sobre o que pensam os homens a seu respeito. Falou-me Orcus mansamente como que respondendo às minhas angustiosas interrogações mentais. Palavras sábias que eu não tentaria sequer discutir. Atafon prosseguia percorrendo o imenso rochedo onde os espíritos infelizes fizeram por desgraça o seu ninho de sofrimento. Seres estranhos entremeavam-se aquelas formas. Alguns pareciam serpentes, lagartos e dragões menores. Outros exibiam tão horrorosa fisionomia que os enfermos da superfície ao lado deles seriam criaturas de sublime beleza. Defrontáramos agora uma infinidade de espíritos que exibiam formas dilaceradas. Espantou-me o fato.
Nem sempre possuíam as pernas e os braços. Havia os que apenas apresentavam a cabeça e o tronco. Estranho reunirem-se eles numa espécie de panela aberta no vasto rochedo em forma de prato. Aninhavam-se uns aos outros como crianças, dominados por um sono inquieto. Misturavam-se, aconchegavam-se uns nos outros como que procurando o calor. A maioria ostentava um crânio limpo, brilhante, sem cabelos, outros, apenas recoberto por uma penugem rala. A maioria lembrava crianças com a fisionomia de velhos milenares cuja boca adquiria a feição de meninos que estão chupando o bico. Os olhos fundos absolutamente fechados. Na realidade, eram seres voltados para dentro de si mesmos num esquisito movimento mental interior. O exterior não lhes fazia conta e para eles deixara de existir. Semelhavam fetos amontoados no útero materno. Não era a primeira vez que eu contemplava criaturas às quais faltavam membros, mas eram sempre homens da terra. O fato de existirem espíritos mutilados impressionava-me profundamente. Orcus não deixou de perceber-me as dificuldades internas e a luta do pensamento para adaptar-se àquela realidade nova. De fato, meu caro, é sempre chocante a observação detalhada da degradação da forma em qualquer reino da criatura no universo. O espírito não retrograda, todavia a forma tem possibilidade de desgastar-se, dilacerar-se e degradar-se até dissolver-se. Você não se lembra do ensinamento relativamente à segunda morte? O princípio não é novo, como vemos, e foi expresso pessoalmente por nosso excelso mestre. Senti como terrível impacto mental o lembrete de Orcus. Não havia por onde fugir. E é isso a segunda morte? Interroguei visivelmente assustado. Não, esta ainda não é a segunda morte, mas poderá ser encarada como agonia. Compreendi a profundidade da observação. Quer dizer que esses são enfermos a caminho da dissolução perispiritual? Se não reagirem a tempo, irão decaindo em si mesmos cada vez mais até atingirem os limites marcados pela lei para a garantia da união celular. A desintegração do perispírito pode ocorrer tanto quanto ocorre no mundo a desintegração do corpo físico. A lei que rege a união celular perispiritual é a mesma, apenas funciona de maneira diferente. Enquanto que o corpo físico vive submetido ao equilíbrio da alimentação constituída por alimentos comuns e oxigênio e a sua manutenção depende somente de um processo da vida, o perispírito que é o intermediário na aglutinação celular do corpo físico que o garante, por sua vez mantém-se unicamente pelo poder da mente. O desvario mental inicia a destruição do perispírito assim como a elevação da mente dá início à jornada de construção não só do próprio perispírito, mas também de veículos mais elevados. A criatura constrói ou destrói-se a si mesma. Orcus fitou-me amoroso e o meu pensamento sobre o influxo do poder de sua palavra sábia galopou no terreno da meditação pura. As formas ali estavam aos nossos pés, dilaceradas, mutiladas, horríveis. E haviam sido homens talvez belos e venturosos, um dia, na superfície. Na realidade em nosso mundo, os homens sonhavam com o céu, mas aqueles ali seriam imensamente felizes se pudessem simplesmente atingir a superfície da crosta terrestre. Todavia, ainda estavam descendo. E quantos no mundo, distraídos e insensatos estavam iniciando a descida para destruição total ou parcial. Descer e subir são problemas de direção, dissera Orcus. De fato, compreendia eu agora a sabedoria da assertiva. Só descendo a sombra mais espessa é que poderemos entender a luz. Atafon, no entanto, prosseguia, e por isso não pudemos nos deter. 20. A ave. Enquanto caminhávamos na plataforma de pedra, observamos que uma sombra esquisita parecia nos acompanhar. Atafon fez-nos um gesto discreto indicando-nos a necessidade de manter silêncio e prosseguir com coragem. Confesso que não me sentia muito seguro e que minhas pernas tremiam. Contornávamos extenso lago de águas prateadas. O rochedo alto projetava-se sobre o lago assustadoramente. Provavelmente,
Deveríamos parecer na distância infinitamente pequenos. Éramos três criaturas insignificantes sobre imenso rochedo, apesar da enorme estatura de Atafon e de Orcus. Os seres respeitavam-nos, mas a natureza ali, sombria e fantástica, criava tudo de modo descomunal. Precipícios sem fim, escarpas perigosas, umidade capaz de arrastar a despenhadeiros. Só a luminosidade de Atafon e Orcus clareava as sombras. O anão seguia-nos conduzindo uma espécie de lanterna semelhante àquelas que os lanterneiros usam nas estações de estrada de ferro. Marchava arrastado, porém respeitoso. Via-se que estava submetido e escravizado ao magnetismo de Atafon que exercia sobre ele enorme poder. Era uma criatura apavorante. Faces que lembrava o gorila antropóide, ancestral do homem. Olhar vidrado, parado, face terrosa. A luz de sua lanterna mal daria para clarear-lhe os passos. Parecia, no entanto, enxergar perfeitamente nas trevas. Essas criaturas, falou-nos Atafon, acostumaram-se às trevas e enxergam com facilidade nos abismos. Vivem na sombra e amam a sombra. Por isso, não os inquieta aquilo que para os mortais seria o pavor e a morte. O vulto, do outro lado do lago, acompanhava-nos silenciosamente. De súbito, ouvimos um grito medonho que reboou multiplicado muitas vezes pelo eco na imensidão dos penhascos. Parei estarrecido. Era uma voz de ave de animal antediluviano. Sufocado pelo terror, não pude andar um passo. Um frio intenso percorreu-me todo o organismo. Orcus amparou-me carinhoso e Atafon estendeu a mão espalmada em direção ao lago. Vibrações magnéticas partiram-lhe dos dedos distendidos como fagulhas elétricas de um prodigioso maçarico. As sombras sobre o lago iluminaram-se e nós vimos aquela luz verde azulada, um enorme monstro que através de dois olhos de fogo nos contemplava. Deveria ter mais de 100 metros de altura a minha visão assombrada. Não sabia se o seu tamanho era natural assim ou se minhas pupilas dilatadas causavam-me angustiosa alucinação. Preto, mais preto que todas as noites. Era uma ave gigantesca. Asas negras enormes, peito descomunal, bico como duas pás de moinho, olhos qual duas fogueiras. Uma pele cascorenta semelhante à pele que recobre o bico dos perus recobria-lhe o bico e descia-lhe pelo pescoço semi-pelado. Lembrava um enorme corvo. Em sua fisionomia, no entanto, estarrecedoramente, percebiam-se os traços de um ser humano. Os pés de grandes dimensões por sua vez recordavam longínquamente as mãos humanas. Crescia minha angústia sem limites. A distância, porém, entre nós e ele era extensíssima. O lago garantia-nos a imunidade mesmo se ali não estivesse Atafon. As centelhas precipitadas e projetadas pelas mãos do grande espírito atravessavam a extensão do lago e atingiam a criatura em pleno peito na região do coração e entravam-lhe pelos olhos maus. Recebendo-as, aquietou-se silencioso ao nosso olhar. Esse que vocês veem foi na Terra um monstro sem entranhas que destruiu milhões de criaturas na conquista do poder, explicou Atafon. As civilizações antigas guardaram o seu nome como de uma fera indomável. Nasceu e renasceu enquanto a misericórdia divina lhe permitiu as maravilhosas oportunidades de reingresso na carne abençoada. Depois, começou a cair por força da lei até que a própria forma lhe tomou as feições do pensamento tenebroso. Manteve a força dos conquistadores e das feras, e o porte da ave que sonha voar e governar de cima. É terrivelmente temido nestas regiões. Todavia, se a forma que a lei lhe permitiu agora não despertar para a ascensão continuará caindo mais, de forma em forma degradada até o fim. As palavras do anjo vibraram com estranhos acentos em minha alma. Contemplei o monstro numa ânsia sem limites de saber quem fora ele na terra. Orcus contudo segredou-me. Não temos permissão da lei para revelar essas criaturas, tão grande é a transformação que apresentam.
A revelação simples e pura das personalidades que animaram na superfície causaria tal impacto mental ao homem que vão seria o nosso serviço. A prudência nessas regiões é a melhor garantia para o caído. Se os homens soubessem o seu nome e sintonizar-se-iam com ele no campo da vibração, emitindo e recebendo, e em breve o monstro também vibraria em direção à superfície, de tal maneira que não demoraria o mundo a sentir as imensas perturbações em forma de terremotos, guerras e desordens sem nome. Não aterrorizou-se você apenas com o seu grito? A interrogação de Orcus calou-me fundo no espírito já tão abalado. Seria eu capaz de prosseguir em marcha? Orcus, identificando minhas indagações, acrescentou: não se esqueça, meu filho, que estamos somente no limiar dos abismos. Não pretendamos de uma só vez sobrecarregar-lhe a mente desacostumada às imagens pouco comuns. 21. Outras criaturas. A grande ave abria e fechava o bico enorme como se deglutisse alguma coisa. Tínhamos a impressão de que o cansaço dominava-lhe o organismo. Todavia, Orcus esclareceu, nestas profundezas, os seres que aqui residem quase sempre sentem-se ansiados pela atmosfera asfixiante de baixa vibração. Embora ferozes, maus e desvairados, não conseguem sobrepor-se às forças da natureza. Não obstante, aduziu Atafon, que ainda mantinha a mão estendida em direção ao pássaro, esses grandes seres do mal expedem instruções para a superfície através de outras criaturas que lá em cima lhes cumprem as ordens rigorosamente acreditando-se instrumentos da grande justiça. Interferem na vida humana e de certa forma justificam a teoria de que o diabo disputa a alma do homem. De resto, em quase todas as religiões antigas encontramos referências à luta entre o bem e o mal, desde a Babilônia até a Índia. Nas anotações relacionadas com a história de Krishna e com os estudos que falam de Vishnu e de Ormus, encontraremos sempre a luta entre o bem e o mal numa perfeita constante. Espíritos de menor porte que ainda vivem na atmosfera da crosta terrestre recebem-lhes as advertências e cumprem-lhes as ordens. É lógico que dentro do esquema divino por efeito das leis de Deus tudo se enquadra na justiça divina. Acontece, porém, que o que poderia ser feito com amor realiza-se simplesmente com excessiva justiça. Atafon silenciou e nós, assombrados, notamos que de súbito o bicho abriu o bico de maneira diferente e uma voz cavernosa pareceu sair-lhe em pleno peito. Que desejais em nossos domínios, anjo do abismo? Não sabeis que nestas trevas governamos nós, os filhos dos dragões? Por que perturbais-nos o trabalho pacífico em prol da justiça do mundo? Senti-me gelar. Orcus agarrou-me mais firme no braço como quem compreende a minha situação interior. Atafon demorou algum tempo a responder, depois clamou com voz argentina por cima do lago, como filhos do Cordeiro e guardião dos abismos. Fazemos uma viagem de estudos e aprendizado. Compete-nos informar as esferas mais altas de que maneira está sendo aplicada a justiça nestes rincões. Nosso dever nos impõe o trabalho. Se vós aplicais a justiça, cabe a mim e a outros guardiães fiscalizá-la. Representamos, também, de alguma forma a vontade de Deus nestas profundidades. O pássaro deu-nos a ideia de que estava satisfeito com a resposta. Contudo bocejou estranhamente. Pareceu-nos que pequenas chamas saltavam-lhe da boca. Seria a luz? Após, voltou a dizer, compreendo e acato as ordens de cima, das esferas que governam o orbe e os abismos, respeito como guarda abismal, mas e essas criaturas que o acompanham? Que direito têm de penetrar em nossos domínios? Já venceram elas o bem e o mal, já alcançaram possibilidades superiores. Um grande silêncio se fez. Por que então vem nos perturbar desrespeitando nossas leis? Continuou mais feroz agora em seguida pausa sem resposta. Atafon voltou, no entanto, sereno e humilde. Receberam ordens superiores para visitar os abismos em viagem de estudo.
Foi-lhes permitido percorrer estas regiões e anotar relacionando o trabalho da justiça que se exerce através dos dragões para conhecimento dos homens. A palavra de Atafon pareceu tocar-lhe a vaidade e orgulho porque tivemos a impressão estranha de que atrás do bico prodigioso e em plenos olhos havia um sorriso de gosto e de alegria. Bom, se estão credenciados para contar ao mundo a obra notável que os dragões realizam no fundo da terra para a harmonia da criação, nada temos a dizer e nem faremos um gesto para impedir. Podeis percorrer os domínios que estão sob minha responsabilidade, que é domínio dos seres que já conquistaram poder para dominar e asas que nos libertam do solo. Assombrei-me com a interpretação sibilina que aquela criatura procurava dar de sua escravidão na forma. Eles não admitem, segredou-me Orcus, de maneira alguma que estejam se degradando na forma pela permanência na imantação do mal. Querem fazer crer que o bico, os olhos de fogo, as asas negras, os pés semi-humanos e tudo mais são conquista gloriosa. Não vem a própria forma distorcida como um cárcere chaguento e terrível. Sonham que são seres que adquiriram maiores possibilidades. Com esse pensamento adaptam-se às novas condições de vida nestas zonas infernais. Era espantoso tudo aquilo. No entanto, passamos a compreender que Deus em sua misericórdia permite que os seres adaptem a própria consciência ao ambiente onde vivem a fim de que não se desesperem ainda mais no caminho da dissolução. Orcus aplaudiu meu raciocínio. Eu não cabia em mim mesmo de espanto e admiração ante a ave que fala. Há muitos seres alados como esse por aqui? Interroguei Orcus, ansiosamente. Atafon, porém, respondeu-me. Uma infinidade. Tudo na obra de Deus é grandioso. Existem aos milhões e o abismo é por sua vez subdividido em um número muito grande de departamentos. Dante identificou 9 círculos principais na zona leste. Acreditou que houvesse visitado todo o abismo. Na realidade não percorreu nem um terço destas zonas. Deveria voltar. No entanto, tão grande foi a celeuma que levantou em seu tempo que as entidades superiores consideraram que o homem terrestre ainda não possuía condições espirituais para saber mais. E as suas viagens foram definitivamente encerradas. Ele, que era escritor e médium ao mesmo tempo, retornou então simplesmente à sua atividade de escritor que exerceu até a morte, passando a escrever somente sobre coisas do mundo. Atafon silenciou e eu fiquei meditando no apontamento cheio de sabedoria que me indicava a dualidade da natureza do poeta florentino. Em verdade, pareceu-me sensato que pudesse ele exercer com idoneidade os 2 ministérios. Continuamos penetrando na região dos abismos. Um cheiro nauseabundo invadia agora nossas narinas. Exalações fétidas subiam das cavidades e o estreito caminho ora percorrido semelhava mais um corredor apertado dentro do qual nos mantínhamos prisioneiros. Deixamos o rochedo extenso e havíamos, terra dentro, tomado uma direção que mais ainda nos conduzia a profundidades. Provavelmente, pouca gente na Terra acreditaria em semelhantes construções subterrâneas. O calor ali se fazia sentir de maneira sensível. Pela primeira vez notei que a proporção que descíamos o calor mais nos sufocava. Era tanto mais estranho visto que até aquele momento havíamos gozado de uma temperatura que, se não era tépida, pelo menos era suportável. Não sofréramos ainda variação de temperatura. Orcus orientou-me, meu filho. Aquela teoria terrestre de que o calor subterrâneo aumenta 1 grau cada 33 metros que se desce no interior da Terra começa a funcionar nesta zona. E por que não havíamos sentido esse calor antes? Interroguei aflito. Havia uma relação de equilíbrio entre a vibração de nosso perispírito e o calor existente nas regiões por onde passávamos. Aqui, porém, a vibração ambiente é mais lenta e pesada que a vibração de nosso perispírito. Além disso, ocorre um fenômeno importante, desconhecido dos homens do mundo e dos cientistas mais arrojados. Depois de certa penetração para baixo, o aumento de calor não se faz somente na relação de 33 metros por grau. A relação é diferente e menor. Isto é,
Cada 15 metros aumenta em 1 grau e a proporção vai se reduzindo em metros pela metade, o que traz em consequência um aumento lógico no aumento dos graus. Quer dizer que se depois de certa distância aumenta 1 grau cada 15 metros, e em seguida cada 7,50, etc. etc. Isto apenas significa que o número de graus vai simplesmente dobrando à medida que se desce na direção do centro. O ensinamento era novo e revolucionário. Evidentemente, era uma observação que viria a interessar a ciência humana no futuro. De fato, o calor aumentava à proporção que avançávamos. Estávamos na ponta do rochedo e atingíramos uma zona de intensa lama de caráter vulcânico. Senti que meus pés agora pisavam em massa mole, escura, de cor cinzento chumbo. Seria o começo do lago prateado. Realmente, eu acertara. Atafun apontou com a mão a extensa superfície do lago e falou dirigindo-se a Orcus. Meu caro Orcus, o lago que é de líquido desconhecido na crosta e composto de metais em dissolução em alto grau de temperatura, apresenta nestas praias uma contextura algo mole. Se observarem melhor notarão que dentro dessa massa também há espíritos sofredores chumbados à lama escura. Novo pavor dominou meu coração. Figuras estranhas saltavam-me aos olhos atônitos e assombrados. Parecia-me ouvir lamento e pranto, sofrimento e dor. Fisionomias horrendas e deformadas surgiam-me na retina dilatada. Que espíritos são esses que nadam na lama? Interroguei Orcus. Suicidas milenares, respondeu o anjo. Criaturas que sistematicamente abandonaram na terra o veículo de carne através da autodestruição. Caíram a princípio em si mesmos e depois iniciaram a descida, por falta de vibração superior que os mantivesse nas faixas de cima, em direção ao centro da terra. Conta-se por milhares as oportunidades que perderam destruindo-se ininterruptamente. E pode alguém se destruir indefinidamente? Perguntei um tanto impressionado. De certa forma sim, esclareceu o grande espírito. Há criaturas que fixam o pensamento na desilusão e no desespero. Atingem assim a apatia ou desvario sem a menor possibilidade de controle. Embora renasçam cada vez em piores condições, ou seja, ocupando corpos deformados, aleijados, ou organismo cujo cérebro aguenta a carga da loucura, não param aí o seu descontrole e, abusando da bondade divina que lhes concede repetidamente a graça de reencarnarem, prosseguem destruindo pelo suicídio a própria forma carnal que lhes asila o espírito inferior. Meu filho, se há 1000 modos de Deus ajudar os homens, existem também 1000 maneiras para o homem desrespeitar Deus. Atafon calou-se. O silêncio cobriu-nos a alma até que gritos horríveis saindo da lama sob nossos pés repercutiram espantosamente em nós mesmos. Assustei-me mais ainda e uma grande angústia constringiu-me o peito e a garganta. Senti que meus pés mergulhavam cada vez mais na lama e subitamente percebi que eu mesmo estava enterrado até os joelhos, pouco mais acima. A lama escura colada às minhas pernas dava-me uma sensação estranha de terror. Um fato impressionante ocorreu comigo. Percebia que eu era eu mesmo, no entanto investido em personalidade diferente. Tive a impressão de ver-me a mim mesmo detonando um revólver na cabeça e após isso instintivamente levei a mão ao local onde deveria ter penetrado a bala. Senti uma dor aguda e a cabeça pareceu-me mole como se fosse de borracha, mas eu continuava vivo e de pé. No entanto, começava a mergulhar no mar de lama. Imenso alarido se fez à minha volta e seres deformados, mutilados, terríveis subiam em minha direção de mãos distendidas como garras que desejassem me levar para o fundo. A angústia aumentava em minha alma. Senti-me um suicida que também destruíra o próprio organismo. A umidade e o barro acinzentado colados em minhas pernas eram um medonho suplício. Lembrei-me das areias movediças existentes em certas regiões do mundo e compreendi que era o meu fim. Por uma súbita associação de ideias, inexplicável mesmo naquela situação e naquele local,
Recordei o apóstolo Pedro afundando-se nas águas quando chamado pelo Senhor para ir ao seu encontro sobre o lago. Então, meu pensamento voltou-se para Deus e orei sentidamente. Uma força super-humana tomou-me em seus braços e elevou-me de novo à superfície do lago. Repentinamente, verifiquei que Orcus e Atafon amparavam-me carinhosos e afavelmente. Eu suava frio. Nestas regiões, meu filho, falou Orcus, somos obrigados a manter a fé viva em Deus sem o que cairemos em grandes abismos. Afinal, o que está me acontecendo? Interroguei cansado. Você está passando por regiões onde também estava prisioneiro de si mesmo em outras épocas, ainda não fortalecido devidamente na sabedoria divina, voltou a épocas